Shalom, igreja. Que Deus te abençoe. Eu não sei como é que foi o seu dia, nem tampouco que horário você acordou, mas eu acordei às 5 da manhã, sou de Porto Alegre, participei da maratona. Hoje tinha um treino de 33 quilômetros, acompanhando uma amiga que fez a maratona. Então não sei se você já correu, caminhou hoje, mas o dia começou cedo, né? Mas isso também me remeteu a pensar, enquanto o pastor falava, essa amiga que é médica, que foi fazer a maratona, estávamos juntos ali, apoiando, e não sei quantos aqui correm, ou se alguém já fez uma maratona, e sabe que quando você chega no quilômetro 30, maratona subentende 42 quilômetros e 195 metros, é ali que se divide, ali é o ponto mais difícil. E não foi diferente hoje, quando essa amiga disse: agora a prova começou a pesar. Mas ao mesmo tempo havia uma satisfação extraordinária, porque ela viu que ela não estava naquela jornada sozinha. E quando nós pensamos em família, quando nós pensamos em igreja, nós não estamos sozinhos. Diga aí para quem está ao seu lado: você não está sozinho. Nós vamos correr juntos essa jornada, esse trajeto, esse percurso. E Deus é um Deus que quer nos abençoar. Nessa noite, o nosso tema é: minha família pode ser melhor. O primeiro vídeo que eu assisti aqui essa noite remetia para essa expressão, e não é casualidade, é jesucidência. Nós cremos em que Deus cuida de todas as coisas, e aquela família referiu algo semelhante. E eu sei que eu e você queremos ser uma família melhor, porque nós cremos naquilo que está lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Queridos, eu estou com a minha esposa, somos casados há 34 anos, mesmo que você diga não parece, né? Mas é verdade. Com a nossa filha, a Aline, de 26 anos, minha prima, está também nos acompanhando. Nos alegramos com a família junto conosco nesta noite. Sou pastor já há 30 anos, também psicólogo, atendo pessoas individualmente, muitos casais, muitas famílias. E uma coisa que eu digo nos dois contextos que eu cuido de pessoas, seja na igreja ou no consultório, é que não existe família perfeita. Não tem pai perfeito, não tem mãe perfeito, não tem filho perfeito, logo não tem família perfeita. Perfeita é só o Senhor. Nós cremos no perfeito, e o perfeito está entre nós. Então Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Dito isto, nós também precisamos nos contextualizar. E nós vivemos numa sociedade que nos traz riscos nesta atualidade. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que é instável. Nós vivemos numa sociedade onde os relacionamentos são utilitários. As pessoas não estão mais umas com as outras por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas podem dar. Nós vivemos numa sociedade que é moldada pela mídia, e uma mídia que é voraz, uma mídia que nos fala que a gente tem que ser feliz, e ser feliz num contexto de relacionamentos líquidos hoje significa muitas vezes também ter relacionamentos fora de um contexto conjugal, fora daquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vivemos numa sociedade que enfoca o eu, uma sociedade que eu quero sentar no trono e dirigir a minha vida. E nós sabemos que não é isso, que quem senta no trono é o Senhor. Porque Ele é quem reina, Ele é quem dirige a nossa vida. Nós vivemos numa sociedade
altamente viciada. E isso nós podemos ver de diferentes formas, seja vícios sexuais, seja vícios relacionados à dependência química, vícios relacionados ao uso da tecnologia. A tecnologia não é um problema, mas o uso sem restrição pode ser um problema. Vivemos numa sociedade que é hedonista, uma sociedade que vive buscando o prazer de diferentes formas. E nós que somos a igreja de Jesus, estamos aqui para dizer algo diferente. Vivemos numa sociedade extremamente violenta. Haja vista que nós estamos terminando o mês de maio e nós temos mais de 30 casos de feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. Isso tem que chamar a nossa atenção como igreja. São mais de 30 famílias destroçadas, filhos que ficaram órfãos porque perderam a mãe, porque o pai foi preso ou se suicidou. E aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses, aproveitando que o pastor Jean me pede. Eu faço parte de um grupo chamado Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. E nesse grupo nós fomos convidados por uma editora chamada Editora Sinodal, que é uma editora evangélica, e nós temos publicado um livro por ano. E inclusive na terça estou indo para um congresso de 50 anos dessa instituição esta que também compartilhei com o pastor Jean, que nós tivemos uma grande alegria. A Sociedade Bíblica nos convidou para escrever as notas de rodapé de uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Conselheira. Escrevemos o Novo Testamento, ganhamos um prêmio nos Estados Unidos, não há nenhuma outra Bíblia semelhante. Levamos 14 anos para fazer o Velho Testamento e lançamos a Bíblia de Estudo Conselheira completa no ano de 2019. Então, busque nas redes sociais, é uma Bíblia que pode te ajudar. É uma Bíblia que tem uma perspectiva psicoteológica, com o olhar da ciência, mas à luz da palavra de Deus. Bem, falarmos de toda a violência. Temos um livro lá que trata a temática do suicídio. Suicídio é um problema de saúde pública. A cada 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E esse livro ele nasceu porque o pastor Robson, que é o diretor da editora, disse: Marcelo, vocês fazem ciência e são teólogos. Nós temos um alto índice de suicídio de pastores, de religiosos. Esse livro foi vendido toda a primeira edição em 3 meses. Nós temos um livro lá falando sobre famílias saudáveis, a arte de fazer boas escolhas. Nós temos um outro livro que eu organizei com a temática do luto. Luto, tempo de chorar a dor e ressignificar a vida. Luto não tem a ver só com morte, luto tem a ver com perda, com todo tipo de perda que nós podemos ter nessa vida. Nós temos um livro aqui que é um lançamento, que ele nem foi lançado oficialmente. Escrevi um capítulo com a minha filha, que também é psicóloga, chamado Adolescer, certo? Esse livro é para ministério infantil, para adolescentes, para pais, que pode ser uma bênção também na sua vida. Fecho parênteses, existem outros, não vivo de livros, mas sempre achamos que é uma oportunidade de abençoar. E se você quiser, lá no final, depois você pode falar com a minha esposa, com Márcia e Michele, que pode te ajudar. Então nós vivemos numa sociedade violenta, uma sociedade que se pauta no poder, que tem essa capacidade de agir sobre a ação do outro, reconhecendo como sujeito da ação. Uma sociedade que é dominada muitas vezes por esse conjunto de relações de poder, onde muitas vezes há uma sobreposição. Vivemos numa sociedade que vive também num liberalismo sexual, uma sociedade sem valores morais, éticos e de princípios. E nós, como famílias evangélicas, estamos inseridos. Por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas ao mesmo tempo o Senhor disse que nós devemos ser luz no mundo
e sal na terra. Queridos, o sal no saleiro, ele não cumpre o seu propósito. O sal só cumpre o seu propósito quando ele está fora do saleiro. E Jesus quer que a gente dê gosto na vida das pessoas. E sabe como é que ele vai fazer isso? Através da sua família, através da minha família, sendo aquilo que Deus quer através de você. Eu acho tão legal. Eu fiz minha faculdade na Unicinos, e quando chegou no período final da formação, a universidade mandou um e-mail para os alunos, 50 psicólogos, que disse: olha só, vocês precisam convidar um padre ou um pastor para fazer o culto religioso. E me surpreende quando os meus colegas, nós já temos um pastor, o nosso pastor é Marcelo. Eu digo: aleluia, glória a Deus. Viva, se necessário, use palavras. Então, de algum modo, o evangelho do Senhor Jesus estava sendo visto através da minha vida. Então eu pude participar daquele culto, a gente pôde cantar um louvor naquele culto, numa universidade jesuíta, mas o evangelho foi pregado para a glória de Deus. Queridos, no mundo que nós estamos, por vezes nós observamos um ciclo da violência. E esse ciclo da violência, ele começa com uma situação de tensão, que gera uma explosão, e por vezes uma tentativa de reconciliação. E isso acontece dentro do contexto das nossas famílias. Ei, olha só, ninguém avisou o pastor Marcelo que ele vai pregar na igreja hoje. Ele está falando um tema que não tem a ver conosco. Queridos, eu recebo todo tipo de pessoa no meu consultório, e muitos cristãos. Conheço boa parte dos pastores de Porto Alegre, e muitos dos conflitos estão entre as famílias evangélicas. Nós sabemos que o céu não é aqui, mesmo que essa noite nós chamamos, e nós ligamos a terra com o céu, mas nós somos pecadores, e isso está na nossa essência. O bem que eu quero é o que eu não faço. Mas nós também cremos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos que Deus pode transformar a sua família, como já transformou muitas famílias dessa igreja. Eu confesso, pastor, que eu me surpreendo de tantas pessoas que permanecem, porque é contrário à nossa realidade. Nós estamos numa realidade que num culto de 2 horas, o povo já começa a ficar incomodado e já quer ir embora, e aqui há uma sede de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, que a gente nunca perca isso, de desejar estar na presença de Deus. Ao mesmo tempo, é importante na vida e na família, nós entendermos que precisamos desenvolver uma cultura que é preventiva e não reativa. Queridos, eu sou psicólogo da Cruz Vermelha, trabalho em ações humanitárias. Eu estive em Brumadinho, eu estive na catástrofe do Rio de Janeiro, eu estive em Lajeado coordenando um trabalho com o IML, no reconhecimento dos corpos. A nossa cultura não é preventiva, ela é reativa. Primeiro acontece o problema e depois nós vamos buscar ajuda. E o que nós estamos dizendo essa noite é que não pode ser mais assim. Louvado seja Deus por esse mês da família, esse mês de ações preventivas, de ensino da palavra. Queira Deus que hoje à noite nós possamos concluir, de modo que Deus seja glorificado e você seja edificado. A Bíblia diz ali em Gálatas 6:7, tudo que semearmos, também o que? Colheremos. O que você tem semeado? O que você tem semeado? Tudo o que semearmos, colheremos. Bem, se você fosse responder ou construir uma determinada sentença, algo do tipo, que você completaria aí com a sua família, dizendo, a minha família é, quem sabe você vai dizer, como o pastor já disse, a minha família é louca, que o pessoal pensa que nós somos loucos, porque
porque nós estamos, dançando e animados na presença de Deus. Quem sabe você diria, não, minha família é normal, quem sabe a minha família tem problemas, quem sabe a minha família é perfeita, que é uma falácia, não é uma verdade. Quem sabe a minha família é um desastre, porque alguém disse que você era um desastre, que você não tinha futuro. E muito do que trabalhamos com as pessoas no nosso aconselhamento são palavras de morte que foram ditas. E a Bíblia nos lembra lá em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Aqui o que nós queremos dizer, precisamos falar palavra de vida e não palavras de morte. Eu lembro de pessoas que eu já atendi e que diziam para mim assim, não, eu não vou fazer um concurso público. Mas por que, se esse é um desejo seu? Não, porque na minha casa o inteligente era o meu irmão. O meu pai sempre dizia que eu era isso, que eu era aquilo. Então mesmo na condição de adulto, estava desacreditado por aquelas palavras de morte. Dito isso, nós não queremos fazer isso na nossa geração, amém? Na nossa geração nós queremos falar palavras de vida, palavras que encorajam. Na nossa geração nós não queremos olhar para uma sociedade sem Deus, corrupta, sem valores éticos, sem valores morais, sem valores espirituais. Nós queremos olhar para aquilo que a Bíblia fala, que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós olhamos a família nos tempos bíblicos, o que nós chamamos de família tem possivelmente até pouca similaridade com as expressões culturais da época. O grupo social chamado família se encontra presente em todas as culturas, desde a antiguidade até os dias de hoje. O termo família vai descrever diferentes realidades, inclusive sociais. A família no Antigo Testamento é impossível nós comprimir em um slide ou até mesmo em poucas palavras e expressões o que significava a família no Velho Testamento, bem como também a sua própria evolução. A família no Antigo Testamento foi de vital importância na organização da sociedade. A família hoje também, ela é vital importância na construção da nossa sociedade. A família é o núcleo menor da sociedade. Se nós tivermos famílias fortes na igreja, nós vamos ter uma sociedade em Parobé que vai fazer a diferença para a glória de Deus. Eu já andei por essa terra, fui pastor em Sapiranga na década de 90, e nós tínhamos grupos aqui. Então foi assim um certo filme passando quando nós chegávamos, muita coisa mudou, muitos anos atrás. Que bênção saber que é aqui uma igreja viva, vibrante, uma igreja que ama Jesus, que tem pequenos grupos, uma igreja que proclama o evangelho do Senhor de maneira integral. Glória a Deus por isso. Uma igreja que quer ser relevante na sociedade e no seu tempo. No período da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, a família também foi ali, teve a sua estrutura e foi se definindo. A família no Antigo Testamento era definitivamente patriarcal, e um dos termos que designava era casa paterna. Nós estamos na casa do nosso pai, amém? E as genealogias também eram sempre apresentadas através da linguagem paterna, e nós cremos nisso. A família nos tempos de Jesus, também nós já observamos na primeira página do Novo Testamento, Jesus, o Messias, ele aparece como descendente de Davi e de Abraão. E assim também no Antigo Testamento, interessante, porque lá as mulheres não eram consideradas iguais aos homens, como na sociedade nos tempos de Jesus. Elas eram obrigadas a obedecer o marido como um dono, e essa obediência era um dever naquela época religioso. Mas Jesus, quando ele chega no contexto da família, ele validou a instituição familiar. Ele mesmo chegou ao mundo através de uma família, e nós vemos esse relato no Novo Testamento. Além de pais, Jesus teve irmãos, irmãs. E quando nós olhamos, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler um texto que é conhecido nosso,
que eu creio que nós podemos fazer algumas aplicações que são importantes para nós nesta noite. Abra sua Bíblia, faça aí como os cristãos de Bereia, que eram nobres, porque examinavam as Escrituras. Então abre a sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus, em João capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Se você encontrou, diz amém. Se não encontrou, misericórdia. Oh, glória. Vai lá, irmã, com fé. Quando nós olhamos para aquele contexto de Caná da Galileia, o casamento ali era o grande palco onde tudo se enrolava, inclusive os dramas da vida. Nós sabemos que a família tem os seus dramas. O casamento é o sonho, quem sabe, de uns, e quem sabe o pesadelo de outros. O casamento pode ser um lugar de vida, mas também a antessala da morte para outros. E é na família que nós celebramos também as nossas vitórias, e é também nela que nós curtimos a nossa dor mais amarga. O pastor estava orando. Há 1 ano e 6 meses eu recebi um diagnóstico de câncer. Eu sou uma pessoa que procuro cuidar da minha saúde, que corro, que me alimento, que faço exames, e de repente, num exame de rotina, fui surpreendido, mas aprove a Deus, como todas as coisas da nossa vida, cuidar de tudo. Estamos num tempo de cuidados por 5 anos, está indo tudo bem, e nós cremos que ainda testemunharemos do favor de Deus sobre nós, para a glória dEle. E Deus é tão tremendo, pastor, que minha esposa disse, quando eu falei para ela, olha, de fato foi confirmado um câncer de próstata, ela disse, você pode chorar. E eu disse, mas eu não estou com vontade de chorar. Mas pode chorar. e diante disso começamos, meu médico disse, olha, a situação é a seguinte, tem o plano A e o plano B. O melhor é o plano A. O plano A é uma cirurgia robótica, ela custa tanto, certo? Então tem a despesa do hospital, tem mais o meu valor, e isso eram montantes que estavam fora das nossas possibilidades. Mas nós não cremos num Deus que trabalha só nas nossas possibilidades. Nós cremos num Deus que pode fazer muito mais. E de repente um pastor lá em Brasília disse, meu querido, avisei ele, ia pregar na igreja dele, não vou poder ir, vou ter que parar com tudo, tenho que fazer esse tratamento. Ele, estamos contigo. E em 10 dias o recurso estava na conta. Deus proveu todas as coisas para a glória dEle. E eu estou dizendo isso não porque eu sou um filho amado, especial de Deus, mas porque Deus se importa conosco. Deus se importa com os dramas da nossa família. Deus intervém nas situações difíceis da nossa vida. E a gente pôde testemunhar, e isso me fez chorar. Me fez chorar porque Deus, pessoas do Brasil e fora do Brasil, gente de perto e gente de longe, Deus, do teu amor, Ele nos constrange, Senhor. De fato, o teu amor nos constrange. E eu sempre disse, Deus, eu quero usar a minha vida para a glória do teu nome, enquanto o Senhor me mantém nessa vida. Então que seja assim. E Deus nos constrange porque Ele é um Deus que se importa conosco e também olha para os dramas da nossa vida. E os dramas da vida não são só relacionamentos que terminam, mas pode ser uma má notícia, porque nós vivemos num mundo de más notícias, mas o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. E uma das boas notícias é que Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que ministra através de nós e que cuida de nós. Vamos ler João capítulo 2, e diz assim o texto da palavra de Deus. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele manda. Ali perto havia 6 potes de pedra,
do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encham até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos, a primeira verdade que esse texto nos remete a pensar é que quando estamos diante de um casamento, Jesus é o mais importante a ser convidado. Jesus é a centralidade da celebração. Jesus estava presente naquele casamento em Caná da Galileia. Ele foi convidado, compareceu, e a presença e a intervenção de Jesus naquele casamento salvou aquela família de um grande constrangimento. Sabe, queridos, a maior necessidade das famílias hoje é da presença de Jesus. As pessoas não estão precisando de dinheiro ou mais conforto, mas da presença de Jesus na sua família. Jesus não pode ser que nem azeitona na empada para entrar e dar um gosto. Jesus é aquele que tem que ser o centro da nossa adoração. É Ele que, por Ele e por meio dEle, são todas as coisas. O seu lar, ele pode ter dinheiro, ele pode ter conforto, pode ter saúde, pode ter amigos, até prosperidade. Mas se Jesus ainda não é o centro da sua vida e do seu lar, está faltando o principal. Só Jesus pode satisfazer a sua alma e dar sentido pleno à sua vida e à sua família. Queridos, Jesus precisa ser o centro da nossa casa. Segunda verdade que esse texto nos ensina é que mesmo quando Jesus está presente, os problemas podem acontecer. Jesus estava ali, esse milagre que ocorreu em Caná da Galileia foi o primeiro milagre público dele. A presença de Jesus não fez com que não faltasse o que faltou. Então Jesus, ele está presente na minha vida, ele está presente na nossa família, mas mesmo assim os problemas virão. Eu acabei de testemunhar para vocês que enfrentei um câncer de próstata. Sirvo a Deus há 30 anos, deixamos nossa vida, fomos para Gramado, fizemos teologia, estamos servindo ao Senhor há tantos anos, mas a graça de Deus, ela não nos desnaturaliza. A graça de Deus não nos livra de viver coisas que são pertinentes desta vida, que por vezes não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus, é para que o poder dele seja manifesto através de nós. Jesus estava presente, mas o vinho acabou na hora da festa, e o vinho é o símbolo da alegria. Sabe, queridos, eu acho que muitos casamentos e família estão caminhando pela vida sem o vinho da alegria. Sem o vinho da alegria, parece que a tristeza pairou naquela casa. Há aqueles que perdem a alegria mesmo na festa nupcial. Há casamentos que estão vivendo um drama do desencanto, da decepção, da amargura. Casais feridos, machucados, desiludidos. E o que afeta também suas famílias. Por quê? Porque nós somos um sistema familiar. E nesse contexto, o todo é mais importante do que as partes. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um chora, todos choram. Então, quando nós percebemos que o casal está se desentendendo, tendo seus conflitos, e isso é
de alguma forma também afeta os seus filhos. Assim como que aquilo que acontece com os filhos afeta esses pais. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa dimensão do que acontece na nossa vida também vai afetar a nossa família. Há famílias que mesmo pertencendo ao Senhor, elas muitas vezes acabam curtindo a dor da separação. Elas vivem o estigma da desarmonia, não conseguem experimentar essa alegria da vida familiar, e quem sabe em algum momento elas então vão perdendo os seus referenciais, e as situações adversas vão crescendo e trazendo dificuldades para a relação dessa família. Queridos, nós precisamos, pela graça de Deus, discernir com alguma rapidez quando a alegria está acabando. Nós precisamos discernir quando nós estamos perdendo essa alegria desse vinho novo. Maria ali, ela usou da sua acuidade espiritual, ela usou da sua profunda percepção feminina, ela livrou aquela família, inclusive de um grande vexame. Ela percebeu que o vinho estava acabando, estava de fato ali para terminar, ela tomou uma providência, ela não ficou parada. Quando a alegria da nossa família está sendo perdida, nós não podemos ficar parados, nós precisamos agir, porque eu creio que há uma ação que é humana e há uma ação que é divina. Deus não vai fazer o que eu posso fazer, como eu não vou fazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas nesse sinergismo do céu, quando o homem age, mas quando Deus age, coisas extraordinárias podem acontecer na sua família. Maria não ficou parada, ela não guardou o problema só para ela, ela tomou uma iniciativa, ela estava ligada. Precisamos também estar com as nossas antenas ligadas, precisamos também estar com a nossa percepção aguçadas, precisamos ter olhos abertos para ver o que acontece na nossa casa. Muitos casamentos, queridos, por vezes eles naufragam, porque os cônjuges não discernem as suas crises no seu tempo nascedouro. Crise no enneagrama chinês tem 2 significados: perigo ou oportunidade. Quando uma crise chega na sua casa, pode ser um perigo, porque essa crise pode destruir o seu relacionamento, destruir a sua família, ou pode ser uma oportunidade de você ressignificar, sair fortalecido, testemunhar o que o Senhor fez e glorificar a Deus pelo resultado. Queridos, nós precisamos nos atentar para isso. A gente precisa agir preventivamente e tomar as devidas decisões necessárias para cuidar da nossa família. Uma outra verdade que esse texto nos ensina é que nós precisamos ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. Aqueles serventes, eles não questionaram, eles não relutaram e nem duvidaram da ordem de Jesus. Imagina então, você está lá no secreto do seu quarto, você apresenta diante de Deus a sua petição, e Ele lhe entrega uma palavra, e a pergunta é: você age, você duvida, dependendo daquilo que Deus disse? Bem, nós precisamos ativar o modo fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Mas pastor, eu não tenho fé que Deus pode fazer isso na minha família. Bem, faça como os discípulos, peça a Ele: Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Jesus, para que eu possa crer que Tu possa transformar esses pães em pedras, para que eu possa perceber que Tu pode transformar aonde tem cheiro de morte, cheiro de vida. E Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esses homens, eles não duvidam, eles obedecem prontamente, eles creram, eles agiram, eles encheram aquelas talhas de água, eles levaram a água ao mestre Sala, mas quando ele prova a água, um milagre aconteceu, porque a água se transformou em vinho. Queridos, eu queria dizer para você que o Deus que nós adoramos nesta noite, o Deus que está entre nós, Ele é o mesmo ontem,
hoje e sempre. Ele é o mesmo Deus que continua operando milagres. Ele é especialista em impossibilidades. É este Deus que tem a última palavra sobre a sua vida. É este Deus que, quando alguém disse a morte está batendo na sua casa, Ele vai lá e traz cura. Ele transforma o mal em bem para que o nome dele seja glorificado. Você crê nisso? Você pode dar um amém aí? Você crê que Deus é o último, é aquele que tem a última palavra sobre o seu casamento, sobre os seus filhos? Nós vivemos numa sociedade onde o mal nos cerca. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, tentando nos devorar. Nós vivemos numa sociedade onde cresce a criminalidade, que cresce o uso de entorpecentes, e os nossos filhos estão crescendo nesses ambientes. Mas nós cremos que Deus guarda a nossa família, nós cremos que nós podemos trabalhar, e que o Senhor também trabalha a nosso favor. Esse texto nos fala que o milagre da transformação, ele acontece quando nos dispomos a crer e a confiar. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz que Ele é o nosso socorro, bem presente nas nossas tribulações. Eu não sei qual é a sua tribulação, mas há um Deus presente, que está entre nós, e que está dizendo isso para você nessa noite. Basta você, com fé, recorrer a Ele, apresentar a Ele, clamar a Ele, crendo, confiando que Ele pode mudar o mal em bem. Creia, confie, e quando nós fazemos o que Jesus ordena, mesmo que a nossa razão não consiga explicar, e nem tampouco experimentar as maravilhas divinas, nós precisamos crer. Porque feliz é a família que vive pela fé, e é bem-aventurado aquela família que obedece a palavra de Deus. E nós queremos obedecer toda a palavra de Deus. Outra verdade que esse texto também nos ensina é que na hora da crise nós precisamos recorrer à pessoa certa. Talvez você está em crise, a primeira coisa que você faz, liga para o pastor, você fala com o seu amigo, você fala com o seu discipulador, você fala com o seu conselheiro, e todos esses caminhos são possibilidades, amém? Nós não estamos dizendo que é errado, mas a pergunta é se você falou primeiro com aquele que tem a última palavra, aquele que pode liberar uma palavra e pode mudar aquela realidade, e mudar aquele mal em bem. Maria buscou a Jesus, ela levou o problema à pessoa certa. O segredo da felicidade conjugal não é a ausência de problemas, mas ter sabedoria e pressa para levar os problemas diante de Jesus. Muitos casais entram em crise porque buscam solução onde não há solução. Queridos, eu recebo pessoas no consultório, crentes, que eu digo: querido, olha só, não é demanda psicológica, é demanda espiritual. Logo o teu pastor pode te ajudar. Você não precisa pagar por esse serviço. Volta para a tua igreja, fala com o teu pastor, que ele pode cuidar. Assim como nós não podemos demonizar tudo, porque depressão é doença. Há um CID, um Código Internacional de Doença, e nós também precisamos tratar o que é doença, e a ciência é bênção de Deus. A ciência não é um problema, ela é uma bênção de Deus. Mas mesmo quando a ciência diz não tem cura, nós cremos que Deus pode ter uma palavra diferente sobre isso, em nome de Jesus. E nesse sentido nós precisamos então fazer a nossa parte. Precisamos também perceber que muitos casais, quando entram em crise, eles de novo buscam a solução onde não há solução. Eles cavam cisternas rotas onde não há água. Eles buscam ajuda em caminhos que só fazem desviar mais da verdade e da felicidade. Jesus, queridos, Ele sempre vai ser a resposta para a família. Jesus é a solução para o lar. Precisamos levar os nossos problemas de família e colocar aos pés de Jesus, porque dele vem o nosso socorro, do céu provém a nossa ajuda. Diga aí para quem está do seu lado:
do céu provém a nossa ajuda. Outra verdade que esse texto nos ensina é que nós precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda. Às vezes nós questionamos os resultados porque nós não seguimos o manual. Aqui está o manual que o Senhor nos deixou. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça. Toda a palavra revelada o Senhor deixou para nós. O que nós precisamos é nos apropriar. O que nós precisamos é romper o nosso analfabetismo bíblico. Precisamos buscar com sede, como já foi ministrado nesta noite, com intensidade, com verdade, com determinação, porque o Senhor se alegra em nos entregar aquilo que Ele tem para nós. Interessante, porque Jesus mandou os serventes encher de água as talhas, e aquela ordem que parecia inicialmente absurda. Eles poderiam ter questionado, dizendo: nós não estamos precisando de água, o que nós precisamos é de vinho. Mas, queridos, se nós queremos ver as maravilhas de Deus acontecendo na família, precisamos exercer uma pronta obediência às ordens de Jesus. Obedeça às ordens que podem aparentemente ser absurdas de Jesus, que nós veremos maravilhas entre nós. Nós precisamos crer que o nosso Deus não trabalha só no ordinário, Ele trabalha no extraordinário. Ele faz mais do que pensamos ou pedimos, porque Ele é Deus. Para isso nós precisamos abandonar a nossa racionalização e fazer o que Ele nos manda. Eu lembro, casamos em 92 e Deus nos chamou para o seminário. Se nós racionalizássemos, nós não tínhamos ido. A igreja reconheceu o nosso chamado, a nossa liderança nos enviou ao seminário. Vamos estudar em Gramado, cidade cara. Mas a igreja disse: olha, nós não temos como sustentar vocês. Mas nós tínhamos uma palavra de Deus, e nós cremos naquela palavra, saímos dos nossos trabalhos. E queridos, eu posso dizer para vocês que nunca nos faltou nada. Vivemos apertos, fazem parte do processo. Deus forja o caráter dele em nós, mas poderíamos testemunhar tantos milagres que Deus fez. Só que nós precisamos crer naquele mesmo Deus que nos enviou, programado lá em 93, hoje em 2026, porque Ele continua cuidando, provendo, dirigindo e querendo usar as nossas vidas para a glória dEle, querendo usar as nossas famílias para a glória dEle. Então, sempre que nós obedecemos a Jesus, a nossa vida é transformada. Sempre que o casal se dispõe a obedecer a palavra de Deus, o vinho da alegria começa a jorrar de novo dentro do seu lar e da sua família. Creia nisso. Uma outra verdade que esse texto também nos lembra é que quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem depois. Quando Jesus intervém na família, o melhor sempre vem depois, meus irmãos. Se Ele intervir na sua família, o melhor de Deus está por vir. O vinho que Jesus ofereceu era o de melhor qualidade. O costume era dar o primeiro, o melhor, e não depois. Mas Jesus, Ele muda a lógica. Mas como Jesus, o melhor vem sempre depois. Quando Jesus reina na família, na vida conjugal, tudo se torna mais consistente, mais profundo, mais balsâmico, por um amor que ele pode ser maduro, pode ser sublime. Porém, muitos casais, infelizmente, hoje estão juntos, quem sabe, ainda por causa dos filhos, porque moram na mesma casa, porque dormem na mesma cama, mas o coração já está vazio de amor e os sonhos de uma vida feliz já morreram. Mas quando Jesus intervém, o amor é restaurado, a alegria volta a pulsar e a família experimenta os milagres do céu. Amém? Queremos experimentar milagres do céu. Quando Jesus intervém na família, as pessoas glorificam a Deus e passam a crer nele.
Eu creio no Redentor, eu creio que Deus existe. Queridos, diante daqueles 50 mil reais que eu precisava para a minha cirurgia, chegou um momento, pastor, que eu comecei a fazer assim: pastor Jean, por favor, me diz qual é o teu Pix. Pastor Jean, eu quero te devolver, eu não preciso mais. Pastor, eu não preciso mais, porque Deus vai fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e não é sobre dinheiro, é sobre o cuidado dEle, é sobre o interesse dEle sobre a nossa vida, é sobre aquilo que Ele faz e se importa conosco e com o nosso bem-estar. Quando Jesus intervém na família, as pessoas glorificam a Deus, passam a crer nele. Não há milagre maior do que uma família transformada. Não há nada que promova tanto a glória de Deus do que ver um casamento sendo restaurado, uma família experimentando a alegria verdadeira, depois de um tempo de tristeza e dor. Os discípulos de Jesus passaram a crer nele depois desse milagre, e muitos glorificavam a Deus, porque Jesus é o mesmo, Ele nunca mudou, Ele ainda continua fazendo maravilhas nas nossas vidas, das nossas famílias. Ele pode restaurar também a alegria lá na sua casa. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso, que Deus pode continuar restaurando a alegria na sua casa? Você crê que Jesus pode mudar a sua sorte? Você crê que Jesus pode curar as suas feridas, restaurar a sua alma, refazer o seu casamento? Ele pode derramar do seu amor no seu coração. Ele pode fazer que esse amor possa superabundar. Ele pode lhe dar a capacidade de perdoar. Ele pode transformar o seu deserto árido em um manancial, porque Ele é Deus. Ele pode florescer no seu coração, e Ele pode fazer que isso reacenda a esperança de uma nova vida, de um casamento restaurado e de uma família cheia de alegria e gratidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria perguntar se a banda poderia subir, que eu queria ter um tempo ainda de oração aqui, e enquanto vocês sobem, queria retomar os nossos pontos, dizendo que sua família, assim como a minha, precisa da presença de Jesus. Sua família precisa das prioridades certas. Sua família precisa de uma relação de amor, um amor que é outrocêntrico, um amor que não busca os seus próprios interesses, mas que busca o interesse do outro. Sua família precisa de provisão afetiva, e isso Deus pode trazer e mandar dos céus. Sua família precisa da posição e limites. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos colocar limites. Sua família precisa de prevenção. Nós não podemos trabalhar só no modo reativo, nós precisamos trabalhar no modo preventivo. E trabalhar no modo preventivo não é chegar no gabinete pastoral quando está na UTI, quando não tem mais esperança, quando a situação está caótica. Ei, meu irmão, se antecipe, vá lá, busque os seus pastores, busque os seus líderes. Nós somos uma geração de indesculpáveis, porque nós temos acesso à informação, nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso a boas literaturas cristãs, que trazem para nós aquilo que a gente precisa de alimento. Sua família, ela precisa de intervenção na terra, mas intervenção do céu, intervenção daquele que está pronto para te abençoar com toda a sorte de bênção espirituais. Querido, saiba que família é uma sociedade sem fins lucrativos. Família é um grande centro de formação para a vida. A família é a primeira escola sem matrícula. É lá que o seu filho aprende. Eu lembro de certa vez, um marido que fechava a geladeira com o pé, e daqui a pouco aquele toco de gente fazia o mesmo. Por quê? Porque ele viu que seu pai fazia assim e ele repetia o mesmo gesto. Família é um centro de formação para a vida. Família é um laboratório para experimentar a fé.
Família é um posto de abastecimento emocional. É ali que você diz: olha, completa o tanque. É aditivada? É comum? Não, é gasolina do céu. É amor de Deus sobre nós e sobre a nossa família. Creia que Ele está aqui e quer continuar abençoando a sua família. Ele quer continuar fazendo a obra que um dia Ele começou. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora.